Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui fazendo a gravação do PET. O PET são os planos de estudos tutorados, tá bom? Nós estamos aí no PET 3, semana 6, ensino religioso, a disciplina. A série é o 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Patrick Rocha, esse é o meu canal, tá bom? Se você puder curtir e se inscrever, você vai estar ajudando esse canal a crescer um pouquinho, tá ok? Vamos lá. Semana 6 é a última semana de PET do PET 3, tá bom? Desse ano de 2021. Provavelmente a gente está encerrando o terceiro bimestre, tá ok? Então vamos lá. Tema: liderança e direitos humanos. Essa é a nossa última semana de atividades, como eu disse, né? Em relação ao PET, né? Ao PET do terceiro bimestre. Hoje vamos falar sobre o papel das lideranças na promoção dos direitos humanos. Para isso, vamos estudar sobre o Nelson Mandela. Leia o texto com atenção e faça atividades com capricho. Estamos ansiosos para ver suas respostas, né? Breve apresentação: Nelson Mandela, 1918-2013, foi um advogado, ativista político e presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Ele nasceu em uma vila de nativos da África do Sul, embora fosse de uma família aristocrata e tivesse uma educação privilegiada, ainda assim sentia os efeitos da discriminação promovida pelo grupo que governava o seu país. Naquela época, a África do Sul era governada por afrikaners, descendentes dos colonizadores ingleses que queriam manter sua posição privilegiada. A população negra era marginalizada através de leis que regulavam os espaços públicos, o chamado apartheid. Havia praias específicas para brancos e negros e limites até para a utilização de banheiros e bebedouros. Também proibia o casamento interracial. Casamento, por exemplo, de uma mulher negra e um homem branco, um homem branco e uma mulher negra, era proibido, entendeu? Ainda jovem, Mandela se mudou para Joanesburgo e graduou-se em Direito e Arte. Nessa época, ele começou a frequentar as reuniões do Congresso Nacional Africano, CNA, movimento contrário ao apartheid. Mediante todas as injustiças, perseguições e massacres que ocorriam contra a população negra, Mandela foi envolvendo cada vez mais na militância em favor de seu povo. Porém, em 1962, ele foi condenado e permaneceu preso por 27 anos até 1990. Mesmo encarcerado em terríveis condições que incluíam trabalhos forçados e isolamento, Mandela não deixou de escrever e lutar pelos direitos humanos. Aqui é uma foto do Nelson Mandela em 1937, bem jovenzinho. Ainda jovem, Mandela se mudou para Joanesburgo e graduou-se em Direito e Arte. Nessa época ele começou a frequentar as reuniões do Congresso, né? Contrário ao apartheid. Mandela foi se envolvendo cada vez mais na militância em favor de seu povo, né? Em 1962 ele foi preso, né? Essa parte que está repetindo. Mandela não deixou de escrever sobre os direitos humanos. A prisão de Nelson Mandela provocou uma onda de indignação em todo o mundo. Vários protestos foram organizados em Londres, Paris e Estados Unidos, exigindo a libertação do líder. Ainda assim, os presidentes sul-africanos se recusaram a soltá-lo. Em 1984, houve uma oferta de liberdade para Mandela. Ele poderia sair da prisão desde que se afastasse da política. Ele recusou a proposta e ficou preso por mais 6 anos. Apenas em 1990, o presidente Frederick de Klerk libertou Mandela, retirou o CNA da ilegalidade e acabou com a lei do apartheid. Ao sair da prisão, Nelson Mandela fez um discurso chamando o país à reconciliação. Aqui a gente vê um cartaz dizendo o seguinte: For use by white persons, né? Se não me engano, para todas as pessoas, para o uso de pessoas brancas, né? For use by white persons, para o uso de pessoas brancas. Existiam essas placas aqui, tipo, você entendeu? Por exemplo, existiam vamos lá, os bebedouros. Aquele bebedouro com água geladinha, água filtrada. Isso aí provavelmente tinha essa placa, né? E o bebedouro ali de água quente, de água de qualquer jeito, era para os negros, entendeu? Aí com certeza isso falava pessoas de cor, né? Você vê que isso aí é uma face do preconceito, entendeu? Uma pequena coisa. Você imagina o tanto de absurdo que aconteceu nessa época.
Ao sair da prisão, Nelson Mandela fez um discurso chamando o país à reconciliação. Ele dizia o seguinte: eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas em harmonias e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar, mas, caso seja necessário, é um ideal pelo qual estou pronto para morrer. 3 anos depois de Klerk e Mandela foram agraciados com o Prêmio Nobel da Paz por sua luta pelos direitos civis e humanos no país. Mandela ainda ganhou o título de Pai da Pátria da moderna nação sul-africana. Depois disso, foi eleito presidente em 1994 e governou até 1999. Mandela faleceu em 2013 em Joanesburgo aos 95 anos. A gente vê aqui na foto aqui, gente, o Nelson Mandela, né, e Frederic de Klerk, que receberam o Prêmio Nobel da Paz. Ok. Atividades. Vamos testar sua compreensão do texto. Grife em vermelho as partes do texto que relatam as injustiças sofridas pelo povo negro na África do Sul. A população negra era marginalizada através de leis que regulavam os espaços públicos, chamado apartheid. Havia praias específicas para brancos e negros e limites até para a utilização de banheiros de bebedouros. Também proibia o casamento interracial. B. Grife em azul as partes do texto que indicam o que Mandela fez contra essas injustiças. Aqui na B, Mandela foi se envolvendo cada vez mais a militância em favor do seu povo. C. Grife em amarelo as partes do texto que indicam o que fizeram com Mandela por causa de sua militância. Foi preso e ficou na cadeia por 27 anos, injustamente. D. Grife em verde as partes do texto que indicam que Mandela não estava disposto a desistir de sua luta. Mesmo encarcerado em terríveis condições, que incluíam trabalhos forçados e isolamento, Mandela não deixou de escrever e lutar pelos direitos humanos. E. Grife em rosa as partes do texto que indicam a vitória de Mandela e o reconhecimento de sua luta. 3 anos depois, de Klerk e Mandela foram agraciados com o Prêmio Nobel da Paz por sua luta pelos direitos humanos no país. Mandela ainda ganhou o título de Pai da Pátria, né? B. 2. A história de Mandela pode ser apontada como exemplo de espiritualidade? Justifique a sua resposta. Sim, porque Mandela ficou preso injustamente por 27 anos sem ficar doente e morreu por isso. Ele passou por situações terríveis e somente uma dimensão espiritual, racional, pode suportar o que ele suportou, entendeu? Ele tinha o ideal, entendeu, gente? Por isso que a questão da espiritualidade não está ligada somente à religião, entendeu? Mas a um ideal de vida. 3. Por que a luta de Mandela pode ser considerada uma luta pelos direitos humanos? A luta pela vida, pela dignidade, pelo fim das desigualdades cometidas contra a população negra é uma luta pelos direitos humanos. 4. Por que a presença de lideranças comprometidas com os direitos humanos pode ser importante para uma nação? São importantes para os mais poderosos não possam, ou no mínimo tenham vergonha de oprimir e massacrar os mais pobres e excluídos socialmente. Ou pelo menos que a gente não deixe isso acontecer, né? As pessoas que lutam por justiça social, né? Não pode deixar isso acontecer, né? Nos países, né? A opressão contra os pobres. Bons estudos e até a próxima. Valeu, tchauzinho para vocês.